Quando o assunto é investimento, você nunca pode olhar o curto prazo. Para julgar se seus investimentos estão bons ou não, e se você vai fazer alguma mudança, você sempre tem que olhar uma janela de longo prazo. Será que é mesmo? Será que realmente é benéfico para o investidor olhar o investimento dele no longo prazo? E ainda mais, se for benéfico, quanto tempo é longo prazo? Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta que a gente recebe muito, inclusive a gente teve uma sugestão nos comentários de um vídeo passado nosso pedindo justamente para a gente falar sobre isso. A ideia aqui é tentar responder duas perguntas. Isso que todo mundo repete sem parar no mercado, de que o investimento precisa ser analisado no longo prazo, realmente tem alguma evidência empírica sobre isso? Isso realmente faz sentido ou isso é um papinho para tirar a responsabilidade de gestor? Segundo ponto, se isso realmente fizer sentido, quanto tempo é esse tal longo prazo? Para responder essas perguntas, a gente fez um estudo usando o histórico real dos fundos da indústria brasileira. Em 2021, a gente pegou a carteira do IHFA, que é o índice de hedge funds da Ambima, a carteira mais atual possível que a gente tinha disponível, e a gente separou de todos os fundos que compunham essa carteira, todos os fundos que tinham mais de 9 anos de histórico. Afinal, a gente está fazendo um estudo de longo prazo, precisava ter fundos que tivessem um histórico longo. Nessa carteira tinha 244 fundos. Quando eu fiz o filtro para tirar os fundos com menos de 9 anos de histórico, sobraram 44 fundos. E essa é a amostra que a gente usou para fazer esse estudo. Para responder a primeira pergunta, que é o investidor realmente tem algum benefício em deixar o dinheiro dele investido por mais tempo, a gente precisava comparar para um mesmo fundo qual foi o resultado que investidores que ficaram tempos diferentes investidos tiveram. Então, para responder isso, a gente fez uma metodologia de médias móveis, começando com médias móveis numa janela de 10 dias. O que eu estou tentando simular aqui? Se o investidor entrou no primeiro dia do fundo e saiu 10 dias depois, depois um outro investidor entrou no segundo dia do fundo, 10 dias depois, terceiro dia, 10 dias depois, por aí vai ao longo dos últimos 9 anos de histórico do fundo. Qual o percentual de janelas que esse investidor conseguiu ficar acima do CDI? E eu cheguei num número. Eu repeti esse mesmo estudo para janelas de 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias, até 1.600 dias. A ideia aqui era ver se quanto maior a janela, maior a probabilidade do investidor ter um resultado acima do CDI. E eu fiz essa mesma metodologia para todos os fundos da nossa amostra. E esse foi o resultado que a gente teve. Nesse gráfico, o eixo horizontal é o tamanho das janelas usadas para as médias móveis. Então, começando em 10 dias, 20 dias até o 1.600 dias. No eixo vertical, a gente tem o percentual de janelas que ficaram acima do CDI. À primeira vista, esse gráfico é uma grande salada. Não parece ter nenhuma relação consistente de que quanto maior a janela, maior a chance de você ter um resultado acima do CDI. O que seria uma coisa completamente contraintuitiva e invalidaria aquela máxima que é repetida por aí no mercado de que você tem que olhar o seu investimento no longo prazo. Agora, uma análise um pouco mais cuidadosa dessa nossa amostra deixa claro que nessa amostra de 44 fundos a gente tem fundos muito diferentes. A gente tem desde fundos muito bons até fundos muito ruins. Então, para separar o joio do trigo, a gente fez um novo gráfico só levando em consideração os 5 melhores fundos da amostra, e aí como critério nós usamos os fundos que chegaram em 100% de janelas acima do CDI o mais rápido possível, e os 5 piores fundos da amostra são os fundos que chegam a 0 janelas, 0% de janelas acima do CDI. Nenhuma janela acima do CDI. Da onde eu começo? Não, acho que vai ter que começar de voltar do... Que merda. Então, para facilitar a visualização aqui, vamos separar em 2 grupos específicos. O primeiro deles, a gente vai pegar os top 5 fundos da nossa amostra. Como critério, a gente usou os fundos que chegam em 100% de janelas acima do CDI o mais rápido possível. O outro grupo é composto dos 5 piores fundos da nossa amostra, que como critério nós usamos os fundos que chegam a 0% de janelas acima do CDI o mais rápido possível. E esse é o resultado que a gente encontrou. Olhando essa amostra de 10 fundos, fica muito clara a diferença entre eles. Agora, um ponto interessante de se notar é que para janelas muito curtas, tanto os melhores fundos da amostra quanto os piores fundos da amostra partem de um percentual de janelas acima do CDI de quase 50%. Então, investimento num prazo curtíssimo é quase como se você estivesse jogando uma moeda para cima.
Você tem 50% de chance de ganhar dinheiro, 50% de chance de perder dinheiro. Agora, para os fundos bons, quanto mais tempo você fica alocado neles, a sua probabilidade de ter uma janela acima do CDI vai subindo até você atingir 100% das janelas. Para fundos ruins, o oposto é verdadeiro. Quanto mais tempo você insiste em um fundo ruim, menor a sua chance de ter um resultado acima do CDI. Essa conclusão ela é bastante intuitiva, né? Todo investimento, quando você aloca em algum fundo, o seu resultado ele é fruto de duas variáveis. A primeira variável é a capacidade do gestor de ganhar dinheiro no mercado. A segunda variável é uma variável aleatória, é a aleatoriedade do timing quando você entrou, é algum ruído que tem no mercado. Para janelas muito curtas, o peso dessa variável aleatória é muito alto. Então, para janelas muito curtas, você praticamente não consegue encontrar diferenças entre os melhores fundos da indústria e os piores fundos da indústria. Agora, quanto mais tempo você tem de observação, a diferença, a capacidade do gestor de ganhar dinheiro vai ganhando cada vez mais relevância, enquanto o ruído vai perdendo relevância. E aí você consegue ter uma boa observação de qual é o resultado, qual é o potencial que aquele gestor consegue te entregar. Bom, pessoal, aqui a gente respondeu a primeira pergunta. O investidor tem algum benefício em deixar o dinheiro dele aplicado por mais tempo em um fundo? Isso melhora as chances dele de ter um resultado melhor? A resposta é sim, contanto que ele tenha feito um bom trabalho de seleção dos gestores que ele está confiando o dinheiro dele. Agora, a segunda pergunta que fica é, legal, se faz sentido olhar o longo prazo, quanto tempo é o longo prazo? 1 ano, 2 anos, 10 anos? Para responder essa pergunta, a gente fez uma outra variação desse mesmo estudo. A gente pegou daquela mesma amostra com a mesma metodologia, a gente selecionou os 19 fundos da amostra de 44 fundos que atingem o patamar de 100% de janelas acima do CDI em algum momento, independente de quanto tempo eles demoraram. E esse foi o resultado que a gente obteve. Esse gráfico revela que existe uma diferença enorme de comportamento mesmo dentro dessa amostra com os melhores 19 fundos. Então, para simplificar a visualização, a gente vai fazer duas médias. Uma média usando só os 5 melhores fundos da amostra, que é aquela mesma amostra que eu usei no estudo passado. E a outra média vai ser uma média com todos os 19 fundos que estão dentro da amostra. E esse é o resultado que a gente chega. Vamos olhar o resultado da média dessas duas amostras, né? Dos 5 melhores fundos da indústria e dos 19 melhores fundos da indústria. Na média dos 19, janelas de 1 ano entregam uma probabilidade de 70% de você ter um resultado acima do CDI. Janelas de 2 anos aumentam essa probabilidade para 78%. Janelas de 3 anos aumentam para 86%. Janelas de 4 anos para 93%, janelas de 5 anos para 98% e janelas de 6 anos ou mais para 100%. Ou seja, para todos os fundos dessa amostra, se você tivesse mantido um investimento por mais de 6 anos, você tinha um resultado garantido de ser acima do CDI. 100% de probabilidade de bater o CDI. Olhando agora a média dos 5 melhores fundos da indústria, esses números são atingidos muito mais rápido. Janelas de 1 ano entregam uma probabilidade de 80% já. Janelas de 2 anos, probabilidade de 88% e janelas de 3 anos ou mais 100%. Ou seja, você chega nessa certeza de um investimento acima do CDI num período muito mais rápido. A conclusão desse estudo é que é realmente muito benéfico e é muito razoável para o investidor, sempre quando ele for investir num fundo multimercado, ele tem em mente um horizonte de pelo menos de 2 a 3 anos. Já esse período já aumenta significativamente a probabilidade dele de ter um resultado satisfatório com o investimento dele. Como curiosidade, a gente repetiu esse estudo para targets de retorno maiores, né? Muitas vezes quando você investe num fundo multimercado, você não quer ganhar CDI, né? Você quer ter um resultado de 150% do CDI, 200% do CDI e por aí vai. Então a gente replicou esse mesmo estudo para targets maiores e a gente encontrou indícios fortes que esse efeito longo prazo persiste. Quanto maior o tempo investido, maior a chance de você atingir esses targets de retorno. Como isso foge um pouco do escopo desse vídeo, eu vou deixar o link do nosso estudo aqui embaixo, caso você tenha curiosidade, vale a pena dar uma olhada. É isso, pessoal, eu espero que tenham gostado. Esse vídeo nasceu de um comentário de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem ideia de novos vídeos, deixa aqui que a gente lê. A gente não só lê, como a gente usa de fonte de inspiração. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus colegas, deixa esse like aqui, meu diretor tá olhando pra minha cara aqui falando deixa o like.
pede like. Deixa o like. É isso, pessoal. Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Grande abraço de novo. Grande abraço. E vários abraços.